Olá! Olá, meus queridos alunos da Faculdade de Guarulhos, tudo bem com vocês? Animados para a nossa aula de Direito Administrativo hoje? Estão estudando? Então vamos lá, aqui é a professora Carolina Blanco e eu estarei junto com vocês para dar continuidade ao nosso projeto aqui de fornecer a vocês noções essenciais do direito, tá? Então nós já estudamos a introdução ao estudo do direito, já estudamos o direito constitucional e agora a gente vai estudar o direito administrativo, ok? Vamos lá? Então, ponto 1, primeiro ponto que eu preciso abordar aqui com vocês para que vocês entendam a nossa disciplina. Então, as funções do Estado. Vamos lá? Nós já vimos que o poder do Estado, a soberania do Estado, se divide em 3 grandes funções. Vocês lembram quais são essas funções? Função legislativa, que é a função de elaborar as leis, né? Que são instrumentos que veiculam normas gerais, abstratas, que inovam na ordem jurídica. A função jurisdicional, que correspondem à atividade estatal de julgar os conflitos de interesse, aplicando o direito aí ao caso concreto, e a função administrativa, também chamada de função executiva, que corresponde à atividade do Estado de gerir a coisa pública, de realizar de forma concreta, direta, imediata, né, na realidade social, os fins do Estado, satisfazendo as necessidades coletivas, zelando aí pelo interesse público. Nós vimos também que, como quem detém o poder tende a abusar dele, Montesquieu criou aquela célebre teoria da separação dos poderes, que ele diz que cada uma dessas funções deve ser atribuída tipicamente a um órgão aí que ele chamou de poder, né? Então, a função legislativa é atribuída tipicamente ao poder legislativo, a função jurisdicional é atribuída tipicamente ao poder judiciário e a função administrativa, também chamada de executiva, é atribuída ao poder executivo, né? Como eu disse, cada um desses poderes tem aí uma função precípua, típica. Porém, como esses poderes eles são independentes e harmônicos, a Constituição também prevê que em determinadas hipóteses, um poder poderá exercer de forma atípica a função aí essencial do outro. Como eu falei, claro, é uma exceção, né? A missão daquele poder, do poder legislativo, é legislar. A missão do judiciário é julgar. A missão do executivo é administrar. Porém, eles podem exercer de forma atípica, de forma excepcional, funções aí de outros poderes, tá? Então, essas são as 3 grandes funções aí do Estado, 3 manifestações aí do poder do Estado, da soberania do Estado. Ponto 1, tá? Agora, vamos para o ponto 2, corresponde ao conceito de direito administrativo, tá bom? 2, conceito de direito administrativo. O direito administrativo, ele corresponde aí ao ramo do direito público que regula a organização, o funcionamento do Estado no desempenho da função administrativa. O direito administrativo corresponde ao conjunto de normas jurídicas que vai regular a organização, o funcionamento da administração pública. Tá? Vamos entender. O Estado, quando ele exerce a função administrativa, a gente chama de administração pública. Tá? O primeiro ponto que vocês têm que compreender, o direito administrativo ele não é um ramo do direito privado, ele não regulamenta relações entre particulares, ele regulamenta relações em que nós temos o Estado, tá? E o Estado exercendo essa função administrativa, que é aquela função de gerir a coisa pública, de realizar de forma imediata, concreta, direta, os fins do Estado, satisfazendo o interesse coletivo, as necessidades coletivas. O Estado, quando ele está exercendo essa função, ele é administração pública.
Então, vamos lá, vamos tirar aqui do aspecto abstrato. Então, o Estado, quando ele está prestando um serviço público, quando o governo aqui, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, o Estado aqui de Santa Catarina, ele está aí num hospital aí público estadual, realizando aqui um serviço público, né? Nós temos a administração pública em ação prestando um serviço público. A gente tem um ente da administração pública direto, o Estado, fornecendo um serviço público. Quando nós temos a União com atividades de fomento, concedendo aí incentivos, o BNDES aí concedendo um incentivo para uma atividade aí de utilidade pública, nós temos a administração pública em ação, nós temos o Estado exercendo aí uma atividade administrativa, né? O Estado exercendo a função administrativa. Quando nós temos o Estado exercendo o poder de polícia, então, por exemplo, o município, ele te concede um alvará de funcionamento para você poder abrir o seu restaurante. A gente diz, né, que isso é uma expressão do poder de polícia, depois a gente vai estudar. O Estado, ele está aqui exercendo o poder de polícia, ele está exercendo uma atividade administrativa, né? Nós temos a administração pública em ação. Tá? Da mesma forma, se o Estado intervém no domínio econômico, nós temos aqui a administração pública em ação, nós temos o Estado exercendo a função administrativa. Quando nós temos o Poder Judiciário abrindo um concurso público, vocês sabem que o Poder Judiciário ele tem a função típica de julgar, mas ele pode exercer atipicamente a função administrativa. O Poder Legislativo também, ele tem a função de legislar, a função típica dele é legislar, mas ele pode exercer atipicamente a função administrativa, quando ele realiza uma licitação, quando ele abre um concurso, tá? Então, o Estado, no exercício da função administrativa, ele é regulado pelo direito administrativo. Tá? E o Estado, exercendo a função administrativa, né, ganhou o nome aí de administração pública. Eu estou fazendo aqui uma síntese para vocês aqui, alunos de administração, compreenderem. Tá? Então, o direito administrativo corresponde, então, a normas que vão regular a organização e funcionamento da administração pública, que vão regular a organização e funcionamento dos órgãos, das pessoas jurídicas, dos agentes públicos, quando eles estão realizando essa atividade de realizar de forma concreta, direta, imediata os fins do Estado, quando eles estão executando aí, né, exercendo a função administrativa, ok? Compreendemos, então, funções do Estado, ponto 1, conceito de direito administrativo, ponto 2, e agora nós vamos entender com um pouquinho mais de profundidade o conceito de administração pública, tá bom? Então, vamos lá. Ponto 3, administração pública. Então, a palavra administração pública, ela é utilizada pela doutrina, pelas pessoas que estudam o direito, em dois grandes sentidos. O primeiro sentido, que a gente chama de sentido subjetivo, orgânico, corresponde à utilização da palavra administração pública. Geralmente a gente coloca o A e o P, né, administração pública, com letra maiúscula, o A e o P, quando a gente utiliza essa palavra nesse sentido subjetivo, orgânico, né, para se referir aos entes que exercem a função administrativa. A gente está se referindo aqui nesse sentido subjetivo às pessoas jurídicas, órgãos que exercem aí a função administrativa. A gente está se referindo a todo o aparato estatal aqui pré-ordenado para exercer essa função administrativa. Então, a gente está falando, quando a gente usa esse termo administração pública em sentido subjetivo, a gente está se referindo aos entes da administração pública direta, né, que corresponde aos entes políticos, às pessoas políticas que estudamos lá no direito constitucional, a União, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal, são pessoas jurídicas de direito público interno,
E também nós estamos então nos referindo à administração pública direta e nós estamos nos referindo também aos entes que compõem o que a gente chama de administração pública indireta, que são pessoas jurídicas criadas pelos entes da administração pública direta, então entes criados pela União ou pelos Estados-membros, ou pelos municípios, ou pelo Distrito Federal, em que, por meio de lei, o ente político, ele atribui aí a titularidade e a execução de uma determinada tarefa administrativa, de uma determinada atividade administrativa, a uma pessoa jurídica por ele criada. Então, a União, ela vai lá e cria o IBAMA, que é uma autarquia federal, tá? Então, a União, que é uma pessoa jurídica de direito público, da administração direta, aquele ente político que a gente estudou lá no direito constitucional, a União cria, né, uma autarquia por meio de uma lei. Ela atribui um patrimônio para a autarquia, uma finalidade, regulamenta qual vai ser aí a atividade, dá toda uma estrutura, né, para essa autarquia. E essa autarquia é uma pessoa independente da União, um filhote, tá? Então a gente pode fazer a associação que a administração pública direta, né, o ente federado, a União, os Estados-membros ou os municípios, o Distrito Federal, eles podem ter um filhote, tá? Eles podem criar uma pessoa jurídica para exercer determinadas atividades administrativas, tá? Então, no caso, a União, ela vai e cria o IBAMA, né? A União vai e cria uma agência reguladora, né? Agência Nacional de Águas, Anatel, ela vai e cria uma autarquia, uma pessoa jurídica para desempenhar uma determinada atividade, tá? Ou a União também vai e cria, autoriza a criação por meio de lei de uma empresa pública, Caixa Econômica Federal, para desempenhar uma atividade aí econômica, né, com uma atuação do Estado aqui intervindo na ordem econômica e prestando uma atividade que seria própria dos particulares. Então, vemos que a administração pública em sentido subjetivo corresponde a os entes que desempenham a atividade administrativa, né? Entes da administração pública direta, né, que é o Estado prestando diretamente a atividade administrativa, ou entes da administração indireta, né, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas, são filhotes aí do Estado para exercer aí determinadas atividades administrativas. A palavra administração pública, ela também pode ser utilizada em um sentido material, objetivo. Nesse sentido objetivo, material, a gente geralmente utiliza a administração pública, o A e o P, com letra minúscula. Nesse sentido, a administração pública corresponde à atividade administrativa, né? Atividade que a administração pública exerce para realizar concreta, direta, imediatamente os fins do Estado, tá? É o Estado desempenhando o poder de polícia, é o Estado desempenhando o serviço público, é o Estado desempenhando atividade de fomento, é o Estado desempenhando intervenção no domínio econômico, tá? Então, a palavra administração pública pode ser compreendida em dois grandes sentidos: sentido subjetivo, orgânico, como aqui o aparato estatal que vai desempenhar essa atividade, que são os entes da administração pública direta, que são os entes políticos, União, Estados-membros, municípios, DF, ou entes da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Agora a gente também tem as associações públicas decorrentes aqui dos consórcios públicos, mas não iremos nos ater aqui a eles neste curso. Então, no sentido subjetivo, os entes. No sentido objetivo, o material corresponde à atividade administrativa, tá? Então, vamos lá. Esse ponto estudado. Agora, anotem aí. Ponto 4. Qual é o ponto 4? Agora nós vamos estudar com um pouquinho mais de ênfase o conceito subjetivo de administração pública. Vamos estudar um pouquinho sobre a organização administrativa. Então,
A organização administrativa corresponde ao aparato estatal para o desempenho da atividade administrativa. Esse aparato aqui estatal, como eu falei, a atividade, a gente já fez uma breve introdução, o Estado, a Constituição Federal atribui aos entes políticos, aos entes federados, atribui à União, aos Estados-membros, aos municípios, ao DF, competências, tarefas, atribuições. A Constituição atribui competências administrativas para esses entes. Por exemplo, município, você tem que fornecer aí serviços públicos de interesse local. Você tem que fornecer aí, incluindo aí o transporte coletivo, né? A questão aqui da mobilidade urbana. Estado membro, você vai ter a missão aqui de exercer o serviço de gás canalizado. Município, você vai ser responsável pela educação infantil e ensino fundamental. Estado, você também vai atuar no ensino fundamental, né, de forma supletiva, né, auxiliando os municípios, e o ensino médio é função sua. Né? Vem a Constituição e atribui aí aos entes federados competências administrativas. Tá? Esses entes, eles vão poder exercer essas competências, essas tarefas aí que a Constituição atribuiu de forma direta, né, que a gente chama de forma centralizada, né, que é a própria União exercendo aí a atividade aí administrativa, que é o próprio Estado-membro exercendo atividade administrativa, que é o próprio município exercendo atividade administrativa. Então, esses entes, eles podem prestar essa atividade de forma direta, centralizada, eles mesmos, entes políticos, prestando essa atividade, né? Por exemplo, o município, lá, a escola municipal, o município fornecendo aí o serviço público de educação. Ou o Estado, ele pode criar uma pessoa jurídica, né, e outorgar por meio de uma lei a titularidade dessa atividade, o exercício dessa atividade administrativa a uma pessoa jurídica criada pelo ente. Então, a União, ela pode ou prestar diretamente a atividade ela mesma, ou ela pode, como eu comentei lá, o IBAMA, ela pode criar uma pessoa jurídica, no caso aí uma autarquia, para desempenhar essa atividade que a gente chama de poder de polícia, de fiscalização, aí, do cumprimento aqui das normas ambientais. Né? Então, a União, ela pode criar uma pessoa jurídica, como criou o IBAMA, como criou para atuação na área previdenciária o INSS. Então, a União, ela pode criar, o Estado-membro pode criar uma pessoa jurídica, o município pode criar uma pessoa jurídica para desempenhar uma atividade pública, né? Uma atividade aqui administrativa. Então, quando o Estado ele cria uma pessoa jurídica para desempenhar, para ser titular e desempenhar essa atividade administrativa, a gente diz que o Estado ele está prestando aquela atividade de forma descentralizada, né? Então, a gente teria uma descentralização administrativa, que é o Estado, centro aqui, ele criou uma autarquia, por exemplo, né? Aqui a União criou o INSS, criou o IBAMA e atribuiu aqui o IBAMA, por exemplo, aqui a atividade administrativa, que é o exercício do poder de polícia aqui no âmbito aqui ambiental, tá? Então, o Estado ele pode, né, criar essas pessoas jurídicas. Quando ele faz isso, a gente diz que a atuação dele é de forma descentralizada, né? O Estado também, ele pode também delegar o exercício aqui de alguns serviços públicos, não são todos, né, a particulares, né, por meio de um contrato administrativo, por meio de uma concessão de serviço público, ou por meio de um ato administrativo, por meio de uma permissão de serviço público. Também a gente diz que ele está atuando de forma descentralizada. Agora, nesse momento que a gente está estudando a organização administrativa, eu quero que vocês guardem que o Estado ele pode exercer aquela competência que a Constituição atribuiu para ele de forma direta, centralizada, a União, o Estado-membro, o município, o DF, exercendo atividade, ou ele pode criar uma pessoa jurídica, autorizar a criação, no caso de empresa pública, sociedade de economia mista, para que
esses entes aí por eles criados, desempenhem, sejam titulares e desempenhem determinada atividade administrativa, tá? Quando o Estado ele desempenha de forma direta, centralizada, a gente diz que o Estado está ali desempenhando a União, os Estados-membros, os municípios, né, eles estão desempenhando de forma ali centralizada, tá? Quando a gente diz que a União, que os Estados-membros, que os municípios, que o DF estão ali desempenhando a função administrativa diretamente, a gente diz que nós temos aqui a administração pública direta em ação. Então, a União, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal, quando eles desempenham a atividade administrativa, né, eles mesmos, de forma centralizada, eles compõem o que a gente chama de administração pública direta. A administração pública direta corresponde à União, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal, tá? Exercendo essa função administrativa, no exercício dessa função administrativa, tá? Quais entes compõem a administração pública direta? União, Estados-membros, municípios, Distrito Federal, tá? E esses entes da administração pública direta podem criar entes da administração pública indireta. Eles podem criar pessoas jurídicas, autorizar a criação de pessoas jurídicas, empresa pública, sociedade de economia mista, para o desempenho de determinadas atividades administrativas. Então, administração pública indireta corresponde a pessoas jurídicas criadas pelos entes políticos, pessoas jurídicas criadas pelos entes da administração pública direta para o desempenho aqui, para serem titulares e executarem determinadas atividades administrativas, tá? Quais entes compõem a administração pública indireta, né? Quais pessoas jurídicas o Estado pode criar, tá, para o desempenho aqui da atividade administrativa? A União, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal, eles podem criar quais pessoas jurídicas para o desempenho, né, de atividades administrativas, tá? Os entes da administração pública direta podem criar autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas. Tá? Então, quais são os entes que compõem a administração pública indireta? Autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública. Temos também associações públicas criadas aí pela lei aí que autoriza os consórcios públicos, mas não irei me deter a esse tema aqui, tá? Então, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Então, é um filhote, né? Tem patrimônio próprio, tem personalidade jurídica própria, tem uma finalidade própria, ela é criada para desempenhar uma determinada atividade administrativa e as autarquias, elas são criadas para o desempenho de atividades aí próprias do Estado, tá? Então, por exemplo, eu citei ali o IBAMA, que é uma autarquia federal. O poder de polícia, né, aqui fiscalizar o cumprimento aqui, no caso aqui, poder de polícia aqui no âmbito ambiental, é uma atividade própria do Estado. Então, a União criou uma autarquia, tá? Então, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, né, é uma extensão, né, daquele ente, é um filhote daquele ente que vai desempenhar uma atividade aqui tipicamente estatal. Os entes da administração direta, né, União, Estados, municípios, DF, Distrito Federal, podem criar também fundações. O que são fundações? Nós vimos lá, acho que na nossa primeira aula, que uma espécie de pessoa jurídica é um patrimônio personalizado, né? Um instituidor, um fundador, ele destaca uma parte do patrimônio dele e atribui aquele patrimônio personalidade jurídica e aquele patrimônio, junto com toda uma estrutura que vai ser indicada pelo fundador, vão desempenhar uma determinada atividade aqui de utilidade pública. Tá? Então, a União, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal, eles também podem destacar uma parcela do seu patrimônio e esse patrimônio aqui, junto com uma estrutura
que eles determinarem, aqui administrativa, vai estar incumbido essa pessoa jurídica, né, formada por esse patrimônio aqui que foi destacado pelo fundador, para o desempenho de uma determinada atividade. A gente viu lá as fundações privadas. Mas além das fundações privadas, por exemplo, Bill Gates. O Bill Gates, ele destacou uma parte do seu patrimônio e aquela parte do seu patrimônio aqui, com toda uma estrutura administrativa, ficou voltada aqui, foi uma pessoa jurídica voltada ao desempenho de uma determinada atividade. Fundação privada. Agora, o poder público, a União, os estados, os municípios, o DF, também podem destacar uma parcela do seu patrimônio e instituir uma fundação pública voltada aqui ao desempenho de uma atividade administrativa, tá? Então, o Estado, ele pode, né, criar aqui, então, uma pessoa jurídica, que se for aqui de natureza pública, desempenhando uma atividade típica do Estado será uma fundação pública como pessoa jurídica de direito público, ou se for uma fundação pública aqui, né, criada aqui para uma atividade aqui mais relacionada, não tipicamente de Estado, vai ser uma pessoa jurídica de direito privado, né, uma fundação instituída pelo Estado como pessoa jurídica de direito privado, mas nesse momento o que eu quero que vocês entendam é que o Estado, ele pode destacar uma parte do seu patrimônio. Então, a União, ela pode, a FUNAI, para proteger os índios, ela pode destacar uma parte do seu patrimônio, criar essa fundação, e essa fundação vai estar destinada aqui à proteção dos índios, entendeu? Então, a fundação é uma pessoa jurídica criada aqui por um ente da administração pública direta, né? Que vai desempenhar uma determinada atividade. Temos também as empresas públicas e as sociedades de economia mista. A empresa pública e a sociedade de economia mista são o que a gente chama de empresas estatais. É o Estado aqui criando ele autoriza a criação, né, de uma pessoa jurídica de direito privado. Sim, o Estado, pessoa jurídica de direito público, criando uma pessoa jurídica de direito privado. Sim, isso é possível. Então, mas isso só se dá no caso de empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? A empresa pública, ela é uma pessoa jurídica criada aí com a autorização aí do Estado por meio de uma lei, para o desempenho aqui, geralmente de atividades econômicas, formada por um capital 100% público, tá? Ou um capital da União, ou um capital aqui de uma pessoa jurídica de direito público. Então, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, tá? Nós temos aqui algumas empresas públicas voltadas para o desempenho aí de serviços públicos, como, por exemplo, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né, mas que tem uma natureza aqui muito próxima da autarquia. E nós temos aqui empresas públicas voltadas ao desempenho de atividade econômica, atividades que seriam próprias aqui do Estado, dos particulares, perdão. Tá? Então, a empresa pública, ela vai desempenhar uma atividade aqui, geralmente aqui uma atividade, nós temos empresas públicas que atuam na prestação de serviço público, mas a empresa pública, por natureza ali, ela é vocacionada para o desempenho aqui de atividade econômica, atividade que seria própria dos particulares. E o capital é 100% público. A sociedade de economia mista, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, são pessoas jurídicas de direito privado criadas pelos entes da administração pública direta e são destinadas também, geralmente, à atuação do Estado no domínio econômico, né, no desempenho de atividades que seriam aí principalmente dos particulares, né, intervenção aqui do Estado atuando aqui em paralelo, né, de forma excepcional, quando há relevante interesse coletivo, né, que justifique. No caso da sociedade de economia mista, por exemplo, Petrobras. Se eu quiser, você pode ser dono de ações da Petrobras, você pode ser sócio da Petrobras, você pode comprar ações lá na Bolsa de Valores, tá? Então, embora a maior parte do capital votante da Petrobras, né? Então, a maioria do capital votante da sociedade de economia mista pertence ao poder público, tá? Mas
A sociedade de economia mista ela é formada também por capital privado. Vejam vocês que podem comprar aí ações da Petrobras. Então, sociedade de economia mista, o nome já diz, o patrimônio é formado por o capital privado e o capital público. Tá? Então, essas são aqui os entes da administração pública. Administração pública direta, União, Estados-membros, municípios, Distrito Federal. Administração pública indireta, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas. Então, vimos aqui essas noções essenciais. Agora, vocês devem realizar a atividade de vocês, né? E bons estudos.